Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 8 a 15 e 18, que diz: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz, ou uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Somos diariamente impulsionados para o barulho do mundo e para as multidões. Com tantas informações, tecnologias e redes sociais nos cercando, nossa atenção é cada vez mais disputada, levando-nos a adiar nossos momentos de contemplação e adoração a Deus. Isso ocorre pelo medo que sentimos de ficar sozinhos. Assim como aconteceu com Elias ao se sentir sozinho, mas não contemplava que não estava só, que era um sentimento que brotou por causa de sua momentânea condição de não ouvir a voz do Senhor. Estar sozinho e ser solitário são duas coisas diferentes. Pode-se ficar sozinho, solitude, sem ser solitário, solidão. E pode-se ser solitário em uma sala lotada. Solidão significa sentir só, sentimento de vazio interior, de que algo lhe falta. Solitude, saber estar só, com um propósito, isolamento voluntário. Estado de espírito de realização interior, de que o que tem, basta. A solidão é, portanto, um estado de espírito, uma emoção provocada por sentimentos de separação de outros seres humanos. A sensação de isolamento é profundamente sentida pelos que estão solitários. A palavra hebraica traduzida por desolado ou solitário no Antigo Testamento significa somente um, aquele que é solitário, abandonado, miserável. Não há tristeza mais profunda que venha à mente do que a ideia de que estamos sozinhos no mundo, que não temos um amigo, que ninguém se importa conosco, que ninguém está preocupado com nada que possa nos acontecer ou que ninguém se importaria se morrêssemos. Ninguém sentiu solidão mais intensamente do que Davi. Em uma série de sinceros apelos a Deus, Davi clamou em sua solidão e desespero. Seu próprio filho levantou-se contra ele, os homens de Israel o perseguiram e Davi foi forçado a fugir da cidade e deixar sua casa e família. Solitário e aflito, seu único recurso era voltar-se para Deus e pedir a sua misericórdia e intervenção, porque sua única esperança estava em Deus. É interessante notar que a palavra solitário nunca é usada no Novo Testamento para descrever pessoas. No Novo Testamento, a palavra solitário só ocorre 2 vezes e ambas se referem a lugares desolados
onde Jesus foi para o deserto para ficar sozinho. Seja qual for a causa da solidão, a cura é sempre a mesma, a consoladora comunhão de Cristo. Esse relacionamento amoroso com o nosso Mestre tem tranquilizado e encorajado incontáveis milhares de pessoas que definharam nas prisões e até mesmo morreram por amor a Ele. Ele é o amigo mais chegado do que um irmão, que dá vida pelos seus amigos e que prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar, mas ser conosco até o fim dos tempos. Portanto, podemos ver como a solitude não é um estado negativo, mas importante para nós. Por isso que a solitude é importante, pois é quando estamos sós que conseguimos colocar nossos pensamentos em ordem, meditar a respeito das nossas atitudes, emoções e da nossa intimidade espiritual. Solitude, portanto, deve ser praticada. Como consequência imediata da desorientação, a solitude tornou-se uma das disciplinas espirituais mais esquecidas e negligenciadas dentro das igrejas. Jesus é o nosso exemplo de como são essenciais estes momentos de solitude. Porém, deve haver equilíbrio entre solitude e comunhão com os nossos irmãos. Ambos devem ser cultivados. Ao ter comunhão com Deus, somos tocados pelo Espírito a ver e ouvir melhor as pessoas ao nosso redor. Uma comunhão saudável com o Pai terá como resultado o aumento de sensibilidade e compaixão pelos outros. Jesus começou seu ministério em solitude, 40 dias no deserto. Antes de escolher seus discípulos, passou uma noite inteira em oração. No Getsêmani, antes do seu momento crucial, ele mergulhou em profunda e voluntária solitude, só ele e o Pai. Jesus nos chama da solidão para a solitude, como descrito no Evangelho segundo Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz: Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Jesus nos convida a desligar as outras vozes e sons e a nos retirarmos. Em meio a tantas vozes e agitação, jamais encontraremos o descanso que Ele pode nos dar em secreto. Também podemos ver essa atitude em Jacó. Em sua jornada de volta à terra da promessa, fez passar todos e tudo que lhe pertencia para o outro lado do ribeiro de Jaboque, ficando ele só. Naquele momento de solitude, teve a maior experiência de sua vida, um encontro com Deus e consigo mesmo. A pergunta que lhe ressoou aos ouvidos foi: como te chamas? Ou, em outras palavras, como você pode ser chamado ou conhecido? Ele teve que responder: Jacó, pois neste momento não tem como esconder nada do Senhor, pois sua identidade é reconhecida e revelada. Esse olhar para dentro de si mesmo trouxe uma transformação maravilhosa sobre a vida de Jacó. O seu nome foi mudado de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus que luta, representando a mudança interior que estava acontecendo nele. E como isso se aplica a nós, também precisamos travar essa luta com nós mesmos. Nossos medos, carências, necessidade de reconhecimento e aceitação, assim como toda a nossa natureza pecaminosa, precisa ser confrontada. A nossa fuga do silêncio e da quietude aponta para o nosso medo de ficar sozinhos e nos impulsiona para a multidão, para o barulho e distração constante. A solitude nos livra da dependência excessiva da vida emocional, do sentimentalismo superficial, das relações vazias e da busca incessante de fontes de prazer instantâneo. A fonte da nossa verdadeira alegria é Cristo, e Ele precisa de espaço no nosso interior para arrumar a sua morada. Ele precisa de silêncio para falar ao nosso coração, precisa nos confrontar com aquilo que somos para fazer de nós algo melhor. Solitude é a mortificação dos apetites sensoriais para aprender a descansar e ter intimidade com Deus. É quando abrimos mão da animação constante, de estar dentro do fluxo interminável de informações das redes sociais, do entretenimento, da satisfação imediata, para interiorizar o nosso foco. É quando eliminamos os ruídos ao nosso redor para ouvir o som do nosso coração e ajustar as suas batidas no ritmo do coração de Deus. A esfera da solitude nos dá a liberdade de ficar em silêncio com Deus, mas é preciso estar sempre atento à sua voz.
Embora o silêncio seja traduzido como a ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. Nosso silêncio será inútil se apenas deixarmos de falar e não estivermos com os ouvidos do coração inclinados para o Senhor. O segredo é ter equilíbrio, saber que existe tempo para estar calado e tempo para falar. Se desejamos estar com os outros de forma significativa, de modo a fazer a diferença e ser boa companhia, devemos primeiro buscar no silêncio e na solitude em Deus a sabedoria e o prazer da nossa própria companhia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Muito obrigado pela sua palavra, obrigado por este amanhecer, obrigado por este fôlego de vida. Obrigado pela sua presença, pelo seu amor e pela revelação da sua palavra. Que nós possamos ter e ser conscientes e para diferenciar o que é estar só e o que é ser solitário. Porque ter solitude não é solidão. Porque ter solitude é a atitude que restabelecemos diariamente nossa comunhão com o Senhor. Que possamos viver exatamente dessa maneira. Que tenhamos este tempo para ouvi-lo, este tempo para poder processar todas estas ideias e informações, este tempo para ouvir a voz do Senhor e poder dizer o quanto nós o amamos e tudo aquilo que nós temos que fazer. Que seja, Pai, este o tempo, que seja este o dia de vivermos tudo que o Senhor assim preparou para nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer, a sua graça e a sua vontade. Que tudo seja feito conforme aquilo que o Senhor preparou e da maneira que o Senhor preparou. Somos, Pai, aquilo que o Senhor assim tem para nós e que sejamos esta verdade revelada todos os dias. Pai, que o Senhor livre-nos do mal, da tentação, de tudo aquilo que muitas vezes sugeriram para nós, cancelando, anulando todas e quaisquer palavras que foram lançadas em juízo, para que a sua graça e a sua glória sejam reveladas. Que o nosso perdão seja constante, independente para quem for, para que cada vez mais o seu amor seja perpétuo. Muito obrigado, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.